Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Entre Elas. Hoje a gente fala sobre imposto de renda solidário. Chegou a época da gente declarar imposto, né? Então, o seu imposto pode ter uma finalidade bem maior daquela que você está acostumado. Quer saber como? Fala aí, Marilene. Nós vamos entrevistar a pessoa especializada em falar sobre esse assunto, Jatir Moreira. Jatir Moreira. Ele que é do Hospital Evangélico. Qual é seu cargo lá, Jatir? Relações institucionais. Ele que é o responsável pelas relações institucionais do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Vamos começar esse papo, que vai ser bom demais? Então tá, vem com a gente. E pede para dar um like, Regina. Agora. O Entre Elas é você quem faz. E a sua participação está garantindo ao programa ser o de maior audiência do sul do estado. Vamos continuar assim? Vamos crescer mais? Então tá. Dá o seu gostei, joinha, o seu like aqui pra gente, tá bom? Esse programa interessa muito aos idosos. Fique atenta. Talvez você possa compartilhar com alguém do seu interesse. Vamos lá? Seja bem-vindo, Jatir Moreira, nosso querido amigo. Eu estou feliz de estar aqui com você, Regina, Marilene, né? Alegria a gente estar sempre aqui e principalmente para a gente falar de um assunto que eu sou apaixonado. É o imposto de renda solidário. Eu acho que isso daí é uma coisa que me motiva, é uma das motivações do meu trabalho lá no Hospital Evangélico. Porque imposto de renda é algo que as pessoas veem com tanta antipatia. Eu não vejo, eu acho que é uma questão de cidadania. Mas, obrigação de quem é cidadão. Mas, enfim, o imposto de renda ele pode ser melhor direcionado, Jatir? Pode, por isso que é o nome solidário. E interessante, Regina e Marilene, que a própria Receita Federal, quando você abre o site dela, ela está lá, imposto de renda solidário. Ela te incentiva a você destinar parte do seu imposto para programas sociais. Tá? Aqui no caso nosso de Cachoeiro de Itapemirim, nós podemos destinar 6%. Tá? Então, por exemplo, se a Regina Monteiro vai pagar R$100 de imposto de renda, você pode destinar R$3 para o Fundo do Idoso de Cachoeiro de Itapemirim, aí vai ser aplicado nas ações de apoio ao idoso de Cachoeiro, e você pode destinar R$3, no caso, 3%, para o FIA, Fundo da Infância e do Adolescente. E uma coisa interessante, um não concorre com o outro. Você pode dar 3 para infância e adolescente e você pode dar 3 para o idoso. Então, é aquele negócio, ninguém gosta de pagar imposto. Não é? Primeiro que você manda o imposto, às vezes você não sabe para onde que ele vai ser aplicado. Quando você recolhe ali, estou citando o exemplo de R$100 de imposto, pelo menos R$6 você vai dizer assim, eu sei para onde ele está indo. E qualquer pessoa pode fazer isso, gente? Qualquer pessoa que faça a declaração de imposto de renda completa, não pode ser aquela simplificada. Tá? É muito simples, né? Você tem o programa ali da Receita Federal, né? E elas têm a janelinha à esquerda que começa... Hoje ela já vem até preenchida, pré-preenchida, né? Mas quem vai preencher? Começa com seus dados, depois a sua remuneração, o seu patrimônio, aquilo que você teve de despesa médica, com dependente, tudo. No final, a própria Receita diz quanto que você tem que pagar. Aí aparece uma janelinha à esquerda, assim, novas doações. Você aperta ali, aí está lá, Fundo do Idoso, Unidade da Federação, Espírito Santo, Cidade, Cachoeiro de Itapemirim. A Receita vai dizer quanto que você tem que colocar, você nem precisa fazer conta. Ô, coisa boa. Ela já diz quanto. Você imprime o DARF, você está pagando mais vezes. Qual é o seu trabalho? O trabalho é o seguinte, se você vai pagar R$100, você faz um DARF só e paga de 100. Se você for dar 3 para o idoso e 3 para a criança, você vai fazer um DARF de R$3, um DARF de 3 para o idoso, de 3 para a criança e de 94 para a Receita Federal. O único trabalho seu é que você vai ter que fazer 3 pagamentos, mas num valor único. Ai, que coisa maravilhosa. Tá. Jatir, esse dinheiro está servindo para quê? Vamos lá, vamos falar dos projetos lá do Evangelho. Primeiro, eu vou dar uma notícia que talvez vocês não sabem. Cachoeiro tem um potencial de R$8 milhões. Nossa. 8 milhões de reais
de incentivo do imposto de renda, ou seja, 4 milhões para o fundo do idoso e 4 milhões para o FIA, que é o Fundo da Infância e do Adolescente. Sabe quanto nós arrecadamos no ano passado? Quanto? 480 mil. Tá? 480 mil. Pouquinho, 12% nós apenas captamos. Tá? De 8 milhões. Tá? Então, o nosso trabalho aqui, quando eu falo que isso me motiva, eu não estou assim preocupado, vamos captar para o Hospital Evangélico. Não, eu quero captar para o Fundo Idoso. Porque você já imaginou, Marilene, você como presidente do Conselho, o Conselho, lá, o Fundo Idoso, ter 4 milhões para aplicar no atendimento aos nossos idosos de Cachoeiro, no João 23, no Adelso Rebelo, no Nina Aroeira, no Aconchego e tantas outras instituições que cuidam do idoso. Então, esse recurso, o bom disso é que ele não vai assim, quando o hospital faz a sua captação, ele não vai para o caixa do hospital, não. Ele vai para o fundo do idoso. Aí nós apresentamos o projeto, o conselho avalia se o projeto é bom, se não for bom ele rejeita, se for bom ele aprova. Aí você faz o convênio com o fundo, recebe esse dinheiro, ele vai para uma conta e fica exclusiva para aplicar naquilo que você apresentou o projeto. E depois você tem uma prestação de conta para o conselho, vai para o fundo e depois a prefeitura ainda analisa a prestação de conta. Então é uma coisa assim, bem controlada, é um dinheiro bem fiscalizado. Tá? E onde que nós usamos isso? Né? Nós começamos com um projeto, eu vou até fazer uma propaganda aqui, ó. Nós começamos com um projeto denominado ECIV, que é você fazer cirurgias oftalmológicas. O que nós percebemos? Nós percebemos que uma grande quantidade de idosos de Cachoeiro estava na fila de espera de fazer cirurgia de catarata. Então, a primeira fase do projeto, nós fizemos catarata. Aí, depois, nós percebemos que tinha muito idoso com pterígio, que é aquela carne no olho. Aí, na segunda etapa, nós temos catarata e pterígio. Depois, nós percebemos que elas estavam com problema de vitrectomia, de descolamento de retina. As pessoas tinham que fazer essa cirurgia lá em Vitória. Eles iam 6 vezes a Vitória. Nossa! Aí, o que nós fizemos? Colocamos no programa também a cirurgia de vitrectomia. Agora vamos começar a segunda etapa, estamos lá para realizar o convênio agora, já está em andamento. Na segunda fase, a primeira etapa da segunda fase. Catarata, pterígio, vitrectomia, cirurgia de glaucoma, porque muitos idosos com problema de glaucoma, e cirurgia plástica ocular aqui. Muitos idosos têm a sua pálpebra caída, não é reparadora. A gente quer aqui deixar claro, porque não é cirurgia de estética. Não. É uma cirurgia reparadora. Então, esses idosos que tiverem hoje que fazer esse tipo de cirurgia, na próxima etapa também eles vão fazer. E aqui nós colocamos do lado do nosso acesso são as empresas que nos patrocinam. Né? Aqui no caso é da pessoa jurídica, né? Que não é o momento de nós falarmos, nós falamos da pessoa física. O Banecha, a Suzano, a Zemax, a Consigás, a Decolores, a Cofrio, a Cediza, a Toyota, a Cajugran, a Elso, a Espírito Santo Gás, a 4Elo Distribuidora, a Bramagan e a de Aço. Essas empresas, elas podem também destinar 1% do seu imposto para o fundo do idoso. Mas esse momento agora não é do idoso porque é da pessoa física. Nós temos que pegar o 3% daquele que faz a sua declaração de imposto de renda. Tá? Esse é um dos projetos. Nós temos outros projetos. Nossa, vamos falar de todos os projetos. Todos os projetos? Agora, antes disso, Jati, embora a nossa conversa seja de pessoa física aqui, é bom a gente ressaltar que essa assistência ao idoso oferecido pelo Hospital Evangélico para qualquer idoso, tá, gente? É bom a gente ressaltar isso. Isso aí. Não importa a sua condição social, você pode ser a pessoa mais rica de Cachoeiro. Se você for lá, você vai ser atendido. Porque é pro idoso. O único critério que nós precisamos ter é 60 anos. Que ótimo. Tá? E é uma coisa interessante, porque essas empresas, por exemplo, algumas empresas nós encaminhamos relatório trimestralmente. Somos obrigados a encaminhar. Quantas pessoas vocês atendido, quantos homens, quantas mulheres, quantos negros,
qual a faixa de idade. Tanto que na primeira fase, o ano passado, nós fizemos 700 cirurgias de catarata, 25% foram idosos acima de 80 anos. Então a gente informa quantos idosos de 60 a 70, quantos percentual de 70 a 80 e quantos idosos acima de 80 anos. Então você dá toda uma prestação de conta para essas empresas. Por isso que o projeto ele consegue fazer uma captação, tenha credibilidade. Né? Claro. E outra coisa, vou aproveitar, vou anunciar, no dia 10 de maio, é um sábado, nós vamos fazer novamente o dia D, tá? Já estamos com 40 idosos já catalogado, e se alguém que está nos assistindo, qualquer coisa, liga para o 35266135, dia 10 de maio nós vamos fazer um sábado só de atendimento do idoso, com exame e consultas, para depois nós fazermos a cirurgia dentro do mês de maio ainda. Ô, coisa boa! Maravilha! Agora, vamos falar dos outros projetos? Espetacular. Espetacular. Né? Ai, conta! O segundo projeto que nós fizemos é o Duas Cores, que é Outubro Rosa, Novembro Azul. Né? Você cuidar do câncer de mama e você cuidar do câncer, principalmente no homem, né? É a cirurgia urológica. Nós temos uma fila muito grande no SUS para a realização de cirurgia urológica. Qual é a preocupação? Às vezes o homem ele está com tumor lá na próstata e não é câncer. Só que ele vai para a fila do SUS e fica ali 6 meses, 1 ano fazer cirurgia. Quando ele vai fazer, já se tornou um CA. Então, com esse projeto, o que nós estamos fazendo? Nós estamos já realizando. Ele vai para um urologista, ele é consultado, depois o urologista pede os exames, todos os exames que ele tiver que fazer, ele faz. Depois o urologista viu os exames, precisa fazer a cirurgia, ele faz o pré-anestésico e pré-cardíaco, o urologista faz a cirurgia, ele está sem nenhum tostão. Também não importa a condição social. Então nós já fizemos 6 ou 8 cirurgias urológicas e a previsão agora é nós fazemos, a partir de maio até outubro, por aí, nós fazemos aproximadamente mais 20 cirurgias urológicas. Tá? O segundo projeto, esse me encanta tanto quanto o SV, é o da audição. Tá? A história nos mostra, né, conhecendo um pouquinho a história do idoso, que o idoso, quando ele começa a perder a audição, ele se isola. Aí vem a depressão. E depois da depressão vem a demência. Vem tudo junto. Tá? É uma sequência. Tá? E já está provado que a partir do momento que ele restaura a sua audição, 40% das pessoas que estão no estágio de demência, eles voltam ao estágio normal. Olha que maravilha. Mais de 40% que estão em depressão, eles retornam ao estado normal. O que nós vamos fazer? Vamos iniciar agora em maio, tá? Consulta com o otorrino. Então vai estar lá o otorrino, vai fazer a consulta. Se precisar fazer a limpeza lá do cerume, ele vai ser feita a limpeza. Ele vai fazer audiometria e impedância. Depois ele vai para o fonoaudiólogo. Se ele precisar de um aparelho auricular, vai ser fornecido para ele o aparelho auricular, que não é barato. Tá? Você acha aparelho aí barato, mas é descartável. Nós estamos providenciando, a proposta nossa é você entregar um aparelho de qualidade, de durabilidade, para que o idoso volte a ter a sua audição restabelecida. Oh, meu Deus, então, a partir de maio, nós vamos estar com esses 3 projetos funcionando. Catarata, não vou dizer catarata, oftalmológico, urológico e audição. Né? A princípio é isso, e depois vem mais. Depois vem mais. Tá? A secretária Renata Fiore solicitou que a gente fizesse um estudo. Nós estamos com uma fila de idosos para fazer cirurgia vascular. Né? Então a gente está com a ideia também, vamos procurar o cirurgião, temos que acertar, porque na realidade a gente precisa. Todos esses profissionais médicos que participam desse projeto, eles são parceiros, porque eles cobram um valor. Não vou dizer que seja irrisório, mas também não é um valor exorbitante. Sim. Eles cobram até abaixo do mercado. Se você for fazer uma cirurgia de catarata no mercado, aí ela gira na faixa de 3.000, 3.500. O projeto faz menos de R$2.000. Entendi. Por quê? Porque o médico também ele dá a sua participação, a sua contribuição. Então nós vamos procurar o cirurgião vascular, para que a gente também possa ter esse trabalho e podemos atender o nosso. Agora, para isso, nós precisamos do imposto de renda solidária.
você contribuinte do imposto de renda, né? Você que não faz a sua declaração, mas que você entrega para o seu contador, tá? Diga para o seu contador, eu quero destinar 3% do imposto que eu vou pagar, tá? Para o fundo do idoso e 3% para o fundo da infância. E mais uma coisa, se você tiver imposto a restituir, vamos dizer que você tem R$10 para pagar, mas você reteve na fonte os R$10. Se você fizer a sua contribuição em cima dos R$10, né, os 3%, na sua restituição você recebe ele de volta. O negócio é tão bom, que vale a pena você ter participado do imposto de renda solidário. Eu quero participar. Jati, você esqueceu da cirurgia de restauração, de reconstituição das mamas. Esqueci. Eu falei do Outubro Rosa. O projeto é 2 cores: Outubro Rosa, Novembro Azul. Você falou Novembro Azul, eu falei porque a gente começou com Novembro Azul, porque a fila estava mais rápida. Mas Outubro Rosa você Mas esqueceu. Outubro Rosa também é o quê? Aquela pessoa acima de 60 anos que de repente teve um CA de mama, teve que extrair a mama e tá na espera às vezes, porque o SUS às vezes demora um pouquinho. Se procurar, nós vamos fazer também essa reconstituição mamária com a prótese para pessoas acima de 60 anos. Tá? Porque nós já fazemos isso pelo SUS. Tá? Só que às vezes a demanda é grande e muitas às vezes nem querem fazer porque é uma cirurgia que demora quase 10 horas. Né? Então, mas de qualquer forma, ela está dentro do projeto você fazer a cirurgia de reconstituição mamária, tá? E você fazer a reconstituição urológica. É um projeto só que você engloba as duas coisas. Meu Deus, mas... tudo com imposto de renda. Nossa, são muitos benefícios, muitos beneficiários, né? Que coisa maravilhosa. Jati, tem os projetos, você está falando do evangélico, mas tem os projetos também para as entidades, as ELPIs, as casas, lares de idosos, para reformas, pintura. O que as ILPIs estão precisando, eles estão já preparando os projetos para conseguir também melhorar a estrutura física dos lares de Cachoeiro. Marilene, explica o que é ILPI. Não, é uma coisa interessante, porque por isso que eu falei aqui, quando eu venho aqui pedir, apesar de eu ser do Evangelho, eu não me preocupo que a pessoa destine para o Evangelho. Eu quero que ele destine para o fundo do idoso. Por quê? Porque se esse dinheiro cai no fundo do idoso, o Conselho do Idoso ele abre um edital, tá? Para as entidades que são cadastradas no fundo, no Conselho Municipal, eles apresentam lá, eles estipulam o valor. O projeto vai ser de R$150 mil. Aí as entidades apresentam um projeto, porque elas precisam, tá? E o Conselho vai avaliar aquele pedido dela. Se for um pedido bom, que realmente vai, o Conselho aprova e repassa esse dinheiro para essa entidade fazer isso. Então, por exemplo, não é só o Hospital Evangélico. Não é só o Hospital Evangélico. As entidades estão todas sendo beneficiadas. Todas beneficiadas. Tá? Quando a pessoa encaminha a cópia do DARF do Evangélico, esse recurso fica destinado para o Evangélico. Mas a gente lá no Evangélico... Mas mesmo o recurso destinado para o Evangélico tem um percentual que é liberado... 10% fica retido no fundo. Exatamente, que aí pode ser usado. Por exemplo, o ano passado nós captamos R$3 milhões. 300 mil ficou no fundo, para o fundo distribuir. O ano passado nós tivemos 2 pedidos. Um ano passado e esse ano. Nós tivemos 2 pedidos do João 23, né? Não, do Adelso Ribeiro. A máquina de lavar roupa, a lavanderia lá do Adelso, queimou. Como é que eles cuidavam de lavar lençol, tudo aqueles idosos? Nossa. Sem recurso. Aí o Evangelho tinha feito uma captação boa. Nós pedimos autorização ao Conselho para a gente liberar R$150 mil para a aquisição dessa lavanderia. O Conselho autorizou, então o recurso que era do Evangelho, nós repassamos para o Adelso Ribeiro. Agora a mesma coisa. O Adelso está lá precisando de camas. Né? Aí não conseguiram fazer a captação. A gente conseguiu fazer uma boa captação, nós conseguimos de setembro para cá captar quase 2 milhões, mais de 2 milhões. Nós pegamos também, deixamos 10% para o fundo e pegamos mais 5% e destinamos para o Adelso Ribeiro para aquisição de camas, televisão, tudo isso para aqueles idosos poderem uma melhor condição de vida.
Gente, né? isso é muito maravilhoso. É maravilhoso, sim. Eu acho assim, Regina, que isso me empolga porque, como eu disse no começo, quando você faz a sua declaração, você paga o seu imposto, ele vai para o governo federal e ele é aplicado de diversas formas. Uma parte vai para o legislativo, né? Vai lá, outra parte vai para o judiciário, outra parte volta para o município, outra parte vai para o estado, outra parte o governo federal aplica, mas você não sabe em qual ação efetivamente. Agora aqui não, quando você bota os 3% no fundo do idoso e você vê um idoso, tá? E eu já vivi experiência lá de idoso que andava dentro de casa segurando e hoje ele está dirigindo na rua. Nossa. Tá? Isso é emocionante. Muito. Aí você fala assim, eu participei da vida, da qualidade de vida desse idoso. Quando eu vejo uma pessoa lá com desesperado porque está com tumor na próstata e não sabe o que ele vai fazer, que tempo que vai demorar, e ele vai lá e faz a cirurgia, eu falo, eu estou participando da melhoria de qualidade de vida desse idoso. Exatamente. Então você está vendo a coisa real. Não importa os 94, o que eles estão fazendo. Mas pelo menos eu estou vendo aqui o meu dinheiro sendo aplicado de uma forma efetiva. Para você ter uma ideia, essa empresa aqui, ó, Zemax, essa empresa ela é a maior empresa de fibra ótica do Brasil. Maior empresa. Ela fez uma doação para o Fundo Idoso, para cirurgia de catarata. Quando chegou o ano passado, nós recebemos aqui a vice-presidente, uma diretora de responsabilidade social e assessora de imprensa. Nós viemos aqui conhecer o Hospital Evangélico e conhecer o projeto. Saber onde que o nosso dinheiro está indo. Ok. Chegamos, levamos lá, apresentamos o hospital, eles foram lá, viram os idosos sendo atendidos, tudo. Quer que continua? Todo ano ela é. Nossa, que maravilha. E eu também, como presidente do conselho, eu tenho feito essa fiscalização. Eu vou lá para ver como está sendo o atendimento e realmente eu sou totalmente favorável. O conselho tem uma atuação muito atuante. Fico O conselho, na realidade, com tem uma atuação muito atuante. Por isso que eu falei, dia 10 nós vamos estar lá, no sábado, e a gente faz filmagem, a gente coloca tudo. Por quê? Porque eles vão sem você falou, sem discriminação. Se chegar lá um milionário e chegar lá uma pessoa mais simples, um aposentado, por mais simples que ele seja, eles vão ter o mesmo tratamento, tá? Vão ser tratados da mesma forma, vão receber o mesmo atendimento. Já te fala aí dessa bolsinha que você ainda não acabou de falar. Vamos lá. Conta a história da O que bolsinha. acontece? A gente percebeu... Necessaire, isso não é uma bolsinha, gente. É uma necessaire bem bacana e espaçosa. Tá. Vamos lá. O que acontece? O que eu falei? No começo, a gente começou pequeno e foi vendo as necessidades. Quando a pessoa faz uma cirurgia de catarata, ela precisa, uma semana, usar um óculos escuro. E depois, durante um mês, ela precisa usar aquele óculos... O óculos até não é tão muito caro, mas que ele tem aquela coisa aqui de proteção. A pessoa, às vezes, está cozinhando lá, pinga uma gordura, tal, aquele negócio todo. A cirurgia deu errado. Não é que a cirurgia deu errado. Uma poeira, alguma coisa. Então, o que nós fizemos? Outra coisa, ela recebe um colírio que custa aproximadamente R$30, que ela tem que aplicar no olho durante 30 dias. E um outro tipo de colírio que custa algo em torno de, número redondo, R$60. No final das contas, isso gira na faixa de R$120. Quem é aposentado com salário mínimo, você tirar R$120... É muito dinheiro. Ele vai deixar de comprar os 5 quilos de arroz, vai deixar de comprar o açúcar, vai deixar de comprar alguma coisa para sua casa, para cuidar da sua... O que nós fizemos? Dentro do projeto, nós passamos a fornecer a necessaire com os 2 óculos, o escuro e o branco, colocamos aqui dentro os 2 colírios, acabou a cirurgia, ele já recebe a bolsinha e vai para casa com seu óculos escuro, seu óculos claro, transparente, os 2 colírios para ele usar, não tendo nenhuma despesa. Meu Deus, que Tá? maravilha. Então, vamos dizer assim, numa linguagem, cabelo, barba e bigode. Tá? Gente, não é essa a expressão? Muito legal, muito legal. Né? Eu fiquei emocionada E com agora essa nós vamos ter que entrevista. acabar, infelizmente. Que Eu acho que o Jati já explicou tudo, não é, Jati? E agora é só um apelo a você contribuinte. Exatamente. Eu vou repetir aqui. Cachoeiro tem um potencial de R$8 milhões. Cachoeiro tem um potencial de 15.400 contribuintes.
tá? De imposto de renda completa, que são mais de 15 mil que fazem a declaração, só que uma parte é simplificada. Completa são 15.400. Então, você que faz a sua declaração de imposto de renda completa, destine 3%. Ah, mas o valor que eu vou dar vai dar R$20. Eu aprendi quando eu era criança, minha mãe dizia que tinha um ditado que diz assim, ó, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, 20 da Regina, 20 da Marisa, do Jati, 20 da Marilene, 20 dele, só aqui já dá R$100. Nós temos mais um ali, dá 120. 120 já dá para comprar um kit para cá. Opa! Viu? Então, R$20, R$10, 50, não importa. Não importa tá? O seu valor, eu costumo citar assim, só para encerrar, você faz um churrasco, compra aquela picanha argentina que custa R$180 o quilo. Se não tiver sal, que custa R$1,50, tem sentido a picanha? Não tem gosto. Então, o seu imposto, que seja R$10, que seja 5, que seja 100 mil, 200 mil, não importa. O que importa é a sua participação no imposto de renda solidário, ajudando os idosos de Cachoeiro de Itapemirim, ajudando as nossas crianças e os nossos adolescentes. Muito bem. Que maravilha. Gente, estou muito emocionada com essa entrevista. Não deixe de participar. Imposto de renda solidário dá um aquecimento no coração e é isso que a gente precisa. Jati, muito obrigada. Eu estou muito emocionada. Eu que agradeço, né? Muito emocionada. E faço um apelo a você que vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Seja solidário, destinando 3% para o idoso, 3% para o Fundo da Infância. Obrigado, Marilene. Obrigado, Regina. A gente que agradece. Até o próximo Entre Elas.